Uau é o produto aqui que eu vou levar, amor. Tesoura. Uau, não é pastor. Não, uau aqui, ó. Você é tão sem vergonha, mas tão sem vergonha que se tiver um toco no meio do passo de saia, você vai lá levantar a saia pra você tombar. Que isso? É um vagabundo mesmo. Nossa senhora, mulher ciumenta. Uau. Uau, o quê? Uau é o produto aqui que eu vou levar, amor. Tesoura. Uau, não é pastor. Não, uau aqui, ó. Você é tão sem vergonha, mas tão sem vergonha que se tiver um toco no meio do passo de saia, você vai lá levantar. Pra cima. Oxi. Eu te mandei já o convite. Famoso. Eu te mandei já. Foi semana passada, eu acho. Oxe, não, é aqui. Aqui. Oxe, tá bugado.
It's like no decision to tell people what fashion is. People will find a way to become the victim of the situation. Just for you telling them what a fashion shit is. See, because he told me what it's at, I overspent. Now I don't have money to pay for this, and this. Oxi. Man, that ain't none of my damn fault. You a homegrown ass man or woman. You should know how to curb shit. You should know how to have sex. That's not my fault. And I hate when people come here trying to tell people what they should and shouldn't be buying. Or what they should. You should be buying gold and silver. Man, you shouldn't be buying gold and silver. Shit damn near worthless right now. Dude, the prices on that shit dropping. Cryptocurrency dropping. You know, you gotta be very careful with all this. People tell you what you should be doing. What you should be doing is what you've been doing for your whole damn life. You the only motherfucker that lived that life that you got. It's best if you haven't listened to nobody this far in your life on how to live your life. Listen now. Your life is your own. You're gonna make mistakes. You're gonna make good decisions. You're gonna make bad decisions. Man, you know what? It's your job to keep pushing forward. Man, sometimes you gotta cut people out and tune them out. Because people are not what they appear to be, man. You know, I was out there in another group, man, and people were just telling me, man, oh man, see, you the problem. You the problem there. You know, see, you buy all the shit up and, you know, you don't need nothing for nobody else. Man, I'm not buying up anything. Shit, I buy what I want with my money. Dude, ain't nobody tell me how to spend my money. I don't tell my wife how to spend her money. I don't tell anybody how to spend it. Because it ain't mine. I don't dictate people's pockets. I don't counterfeit money. That ain't none of my damn business. If I'm telling you what I'm not doing, please don't bitch and moan and tell me what I should be doing with my money. If you think a HasLab situation is good, you buy it. But if I say it ain't good and I don't see value in it, or Super 7, go fund me, people feel like I'm supposed to be able to jump on their side and be like, man, I could justify $500. I could justify. I can't justify shit. Man, look, this shit will always be for sale. I'm looking, I see all these damn unicorns for sale. I see all of these Galactuses for sale. From HasLab, I see all these Sky Strikers for sale. I see all this shit for sale. And his thing is all over eBay for sale. And I see one for 400. Dude, people out here trying to get rid of shit. They try to turn and burn. Because if you miss the holiday, that shit might just sit there because people are gonna be broke until they get their taxes. You don't want to hold that shit for that long. The thing that I've been looking at, man, is a lot of people don't understand what I do, what you do. We all look different. Our pockets are different. Some people's pockets are much deeper than mine. I don't worry about that. Like I tell you, worry about what it is that you're doing. You know, people tell me, I don't worry about what people think about me. I don't worry about it. But, you know, it make good content, ain't no lie, you know, because people keep coming. You know, you got to sit there, that's straight. You know, I was told, why don't I help, you know, if I'm the one talking about the community, this and that, I was talking about I need admin, and people was telling me, man, you should be paying people for that. Man, I'm not on pay for nothing that you have fun using it. You want me to pay you for it? Man, get out of here. That's not funny. Dude, I gotta have a minute to vent my damn self because people do too much. Oh, I can't see why you bought that big ass Batmobile or that you know, I don't see the purpose. Maybe you don't. It ain't your job to see the purpose. It's only mine. What I buy is what I buy. What you buy is what you buy. I seen somebody buy $1,000 toy, man, and I was like, damn, that's nice. My wife said, man, that really is nice. You know, and the guy said, oh, y'all being funny, huh? I said, no. I said, you a whole grown ass man. You allowed to buy what it is that you want with your whole grown ass man money. He looked at me and started laughing his ass off. He said, that's the first time I ever heard somebody tell me to be happy with what I'm buying. Dude, you live once. Twice, I promise. I'm not telling you to spend all your money on shit. But see, the thing with Ross that people don't understand right now, people
are reliving their childhoods right now. They reliving those childhood prices. They finding stuff. They being happy, man. You know, they're ecstatic. They posting shit. Then you got people who buy stuff from Ross and reselling it on eBay for damn near a little bit of nothing. And people who don't have Ross's buy them are living a dream too. So everybody's winning, but people make it seem like, damn. Oh man, see, this is the problem. It's like the need to buy something. So when it's gonna be too much, dude, how you gonna tell somebody about their business? How you gonna tell somebody about this situation? Dude, like I said, I use this shit as fuel. This video, I live it. You know, like I said, I lived this life my whole damn life. I haven't asked nobody out there for no help. So I don't see what the damn problem is. You know, whatever it is that I buy and I spend my money on is my situation. You know, there's only two other people that I ask. You say, why do you ask to your wife? Because I'm in a damn relationship. That's what a marriage is. Marriage is not what you think it is. Marriage is a damn partnership. It's legally binding. You have people that you gotta talk to. I just can't leave out the house when I feel like it. Shit, like I'm gonna leave out at 10 at night. She said, where the hell you going? Shit, she got a point. It's 10 o'clock at night. Where the hell you going? Is it emergency? Somebody died? What's going on? I don't know right there. I tell you what, but people hear this shit and they tell you all kind of shit. You know, I tell people advice and everything so much. But to later fam, thank you for watching. Peace out. Não importa o seu estilo, sinta o melhor da sua barba. Quincy Gillette, uma nova linha de cuidado, com uma fragrância irresistível. Comece com a limpeza refrescante do shampoo. Finalize usando óleo com argão para dar maciez. Saudações bacterianas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Oliveira, o 007, e hoje a gente vai falar das 10 figuras mais legais que eu comprei em 2023. Então fica ligado aí que a gente já volta. Hello fam, we got some Super 7 Solta. Battle Android Super Stack. Comes with extra head, damage kit, all that extra storage and power. E abrindo a lista dos top 10, a gente tem aí na 10ª posição o Flash, ele mesmo, o corretor escarlate. Ele tem uma versão translúcida da linha DC Essentials. Alguém lembra dessa linha? Que antecedeu a lista seguinte, mas ela tem figuras bem fáceis. E esse ano, numa daquelas passadas ali pelo AliExpress, achei a um preço muito camarada. Peguei e comprei e olha, não me arrependo, porque de fato ela ficou muito bonita na Liga da Justiça. Então ele passa a ser a minha 10ª posição na minha lista. Tá bom? Vamos ver qual é a nona? Então, vamos lá. E na nona posição a gente tem ele ali, o Crusader Batman. Pois é, mais um da linha DC Essentials. Olha só, fiz a festa DC Essentials esse ano e acho uma escultura muito bonita esse recurso. Em relação ao rosto ali, as orelhas pequenas, essa versão do Rebirth acho bem legal e ela fica linda na coleção e acompanha super bem ali os DC Multiverse. Então, pra quem é fã da DC, recomendo. Dá pra achar aí no Ali e outros sites com preço muito camarada. Alguns sites cobrando mais caros, mas dá pra achar num preço bem legal. E cara, o que eu posso dizer? É o Batman, acho esse uniforme do Rebirth lindo e fica ótimo na coleção. Eu não tenho muito o que falar sobre ele. Ele é a minha nona posição e olha, eu vou falar uma coisa pra quem gosta do Batman. Não quero dar spoiler, mas esse vídeo é pra você. Então aguarda aí que as próximas posições acho que a gente vai ver mais do Homem-Morcego por aí. Tá bom? Vamos ver qual é a oitava? Bom, eu disse que ia ter mais Homem-Morcego por aqui e estou cumprindo a promessa. E agora na oitava posição a gente tem o Batman da linha DC Universe da Marvel. Lembra dessa linha, gente? Eu adoro, assim, tenho um carinho muito grande por ela. all the weapons, this figure looks As amazing. figuras mais que moram no meu coração. Mas tem muita gente que não gosta dessa linha, diga que as esculturas são as mesmas, todos os bonecos têm o mesmo. Gente, não importa. Pra mim, não sei porquê, faz muito sentido e só mostra que gosto é aquela coisa, né? Cada um tem o seu. E aí, esse ano, eu escolhi essa figura com o Jack numa Pop Festival ali, que a gente tinha umas coisas pra vender. E quando eu vi esse Batman, eu falei, não, me dá, ele é meu, eu preciso dele. E aí, fiquei muito satisfeito, acho linda essa figura, me lembra ali o desenho do Super Powers, essa coisa do azul, né? E a sombra preta aqui, né, diante da máscara, acho muito bacana. E fica sendo a minha oitava posição. Calma que tem mais Batman vindo por aí, viu, gente? Não queria avisar, não, mas é isso. Vamos ver quem é o sétimo? Bora lá. E na sétima posição, a gente
Esse uniforme é o uniforme mais atual, né? Cara, o que eu posso dizer, eu nunca tive uma figura do Batman do Keaton ali, do Batman do jeito que era, até não ser umas figuras muito pequenininhas, estilo chaveiro e tudo mais e tal. Nunca tive um articulado do Batman do Keaton. E dessa vez, né, o filme do Flash proporcionou isso pra gente. Corri pra pegar. Aliás, a gente tem uma história muito curiosa, o Jack e eu, com as figuras do filme do Flash. Contaremos isso num outro vídeo. Mas o que eu posso dizer é que essa figura do Keaton, ela é muito, muito especial pra mim. E eu deixo ela num lugar bem legal da minha estante. E de fato ela tem que ficar em destaque. Gosto muito dela e fico muito feliz de tê-la na coleção. Como sexta posição, bom, vamos ver quem é que vem por aí, mas olha, eu posso te garantir é que a gente tem mais Batman por aí. E na sexta posição, a gente tem o Batman nesse canhão de motocicleta aí que aparece no filme do Flash. Aliás, o filme do Flash, pra quem é fã do Batman, assim, foi um desbunde de figuras e veículos, né? E a gente vai entender o porquê. Essa figura é curiosa porque, assim, aqui eu tô contando os dois como um só, tá, gente? Então, figura mais motocicleta, eu tô contando como uma unidade mesmo. O uniforme não veio nas cores do filme, que é uma pena. Quem que era essa versão? Talvez All Black teria ficado muito legal. Mas pra quem acompanha os finalizadores e vê como é que os caras estão fazendo um repaint dessa figura, tem ficado bonito demais, assim. Tem ficado mais bonito que o traje do filme. Ou pelo menos ter gostado mais do traje do filme a partir dessa repintura que os caras estão fazendo. Mas aqui o que me chama a atenção mesmo é a motocicleta. Essa motocicleta é um canhãozão, assim, muito legal. E ela fica linda aqui na coleção, fica muito legal na prateleira. Então, gente, fica sendo a minha sexta posição Batman mais Batmoto do filme do The Flash. Vamos ver quem são os 5 primeiros? Bom, antes disso, deixa eu perguntar, tá curtindo esse vídeo? Então dá um joinha aí, se inscreve no canal e se torna um baxteriano pra ficar com a gente, tá bom? A gente cria o conteúdo geek mais legal da internet, especialmente pra você. Bora pra quinta posição? Vamos lá. E na quinta posição, a gente tem ele, o Bobo, o palhaço, o Bobo, o Coringa. Da coleção do filme Cavaleiro das Trevas, que foi lançado aí pela DC Multiverse. E olha, eu vou falar uma coisa, o titio Todd McFarlane acertou muito nessa figura, porque ela ficou linda, ficou o Coringa mesmo do filme. Em questões de pintura, escultura ali, o Red Sculpt ficou muito legal. E cara, vou te dizer que acho que é uma das minhas figuras favoritas, assim, ela ocupa a quinta posição porque as outras foi páreo duro escolher, viu, gente? Mas olha, essa figura do Coringa, ela poderia figurar entre as 3 primeiras tranquilamente, porque eu acho ela sensacional. E olha, essa coleção inteira do filme do Cavaleiro das Trevas ficou muito bonita. Tanto que a gente tem mais figuras vindo por aí. Mas e aí, vamos saber quem é a quarta posição? Então, bora lá. E a quarta posição fica com ele, o Azrael Jean Paul Valley, quando este assumiu o manto do morcego e fez modificações no traje ali durante a queda do morcego. Pois é, o Todd McFarlane lançou essa figura que eu considero muito bonita, embora ela tenha aí algumas imperfeições que diz respeito às cores, né? A pintura, por exemplo, o manto dele ali, capa, máscara, né? Tinha que ser de um azul marinho, na verdade, não um azul claro assim. Mas ainda assim, eu adoro essa figura, fiquei muito feliz quando ela chegou. Eu tive que comprá-la 2 vezes, na verdade, porque a primeira vez deu problema, e o vendedor não mandou, enfim, baita rolo. Então, quando ela chegou perfeita, fiquei muito feliz. E o que eu posso dizer? Eu adoro a queda do morcego, então pega ali uma fase da minha vida quando eu tinha uns 13 anos de idade, ali, 13, 14, que eu lia muito a queda do morcego, colecionei de cabo a rabo ali, Batman, Liga da Justiça e Batman. Então, vocês podem imaginar que essa figura mora no meu coração. E aí, vamos ver qual é a próxima? Então, bora lá. Terceira posição, e olha, agora é a hora da verdade, cara. A gente tem o pódio desse top 10. E aí, como terceiro lugar, eu deixei aqui o Batman Nightfall da DC Multiverse também. Pode ver que essa é a figura que lançaram antes daquela versão mesmo, que veio numa caixa, Nightfall e tal, comemorando ali a queda do morcego. E ela não tem os detalhes de sombreamento ali, né? Nem no cordão em cima da calça e nem na máscara, né? Que é aquela parte preta. Aqui você tem esse azul flat, mas que eu adoro de verdade, parece tirado das páginas dos quadrinhos. Gosto muito dessa versão pijamão da roupa do Batman, cinza e azul. Cara, o que eu posso dizer? Né? Aquela prateleira, ela fica linda, deixa ela bem pertinho do bem, aquela baita figura, que inclusive entrou no top 10 do ano passado. E, como prometido, eu falei que tinha Batman por aí, né? Mas será que acabaram os Batmans? Eu acho que não. Vamos dar uma olhada na segunda posição e tirar essa dúvida. Bora lá. Pois é, gente, olha só quem figura na nossa segunda posição. É o Batman do Christian Bale do filme O Cavaleiro das Trevas. E olha, gente, vou falar uma coisa. Tem algumas miniaturas desse filme daquela série Movie Masters, que a DC já lançou há alguns anos, depois de uma década e meia ali, que era da Mattel. Mas essa figura, eu vou falar, é impressionante como a DC Multiverse Titio Todd acertou
nessa coleção porque ela é uma figura linda. Aqui ela dá umas diferenças de cores por causa da câmera, mas assim, quando você vê ao vivo ali pessoalmente e tal, ela tem uns tons de cinza misturado com preto e tal, fica lindo, dependendo da luz, fica muito legal. É o meu traje favorito do Batman, pelo menos da trilogia do Nolan. Gosto do traje do Vinícius, mas gosto muito desse traje tático do Cavaleiro das Trevas. E, bom, ainda continua sendo a minha trilogia favorita, então eu tenho muito amor por essa figura. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda posição, porque olha, a primeira foi difícil definir qual era a primeira, porque a gente tem aí pelo menos um top 5 muito legal, mas eu tinha que deixar uma na primeira posição, especialmente, não sei, talvez por uma memória de infância, por ser algo que eu gosto demais. Vamos dar uma olhada qual é a primeira colocada? Então bora. E o nosso medalha de ouro é ele, o Batmóvel do filme do Tim Burton de 1989, aqui lançado, claro, pela coleção do filme do Flash. Engraçado que o carro dá uma acelerada, ele não sai da Batcaverna, mas o Titio Todd lançou ele pra gente e olha, obrigado Titio Todd. Sempre quis ter um carro do Batman dali da versão do filme do Tim Burton, só tinha pequenininhos até hoje, Hot Wheels e tudo mais, aqueles vendidos no caixa da padaria. E aqui ele lançou uma versão para as figuras de 7 polegadas. Isso pode dizer sobre esse carro, ele tem algumas imperfeições, sim. Novamente sobre cores, né? A gente vê que a tampa dele ali, obviamente, é de um cinza, inexplicavelmente, não sei porquê. Ele tinha que ser preto, acompanhar ali as cores do carro, mas o Tio Todd lançou ele cinza. Uma coisa que um raio tutunizador, um abraço pro Tutune, pode consertar numa boa. Aliás, o Jack tá passando por essa funilaria. Vamos ver como vai ficar. E o Batmóvel, uma vez eu li algo sobre isso, que assim, o Batmóvel, ele não é simplesmente o carro Batman, o Batmóvel, ele é um personagem. Então, como personagem, achei muito justo deixá-lo nessa primeira posição, porque é meu Batmóvel favorito, talvez empatado com o Animated Series, como é uma coisa que a gente sempre discute bastante, mas eu acho que em versão live action não tem como, é o Batmóvel do filme do Tim Burton. Essa versão de 89, assim, tem um design insuperável. Então ele fica sendo a minha primeira posição. Olha, você que acompanhou o vídeo deve ter visto, pô, foi uma enxurrada de Batman em 2023. Foi, acho que eu devia isso pra mim, tem alguns Batmans na coleção que eu queria muito no Batman. Então, olha, foi um evento gostoso pra gente colecionar, muito divertido e muito enriquecedor fazer esse conteúdo pra vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, espero que você se inscreva, deixe seu joinha, se torne um membro do Baxter Toys, R$ 2,99 faz parte. E o que a gente faz para 2024? Continua comprando mais figuras para continuar fazendo esse conteúdo tão gostoso para vocês, tá bom? Então fica aqui o meu abraço, boas festas, se cuidem em 2024, gente. There's no way that after such a wholesome speech that anything negative can come out of this man's mouth. Today should just be chock full of positivity and fun and chill, right? There's no way that when I push play, he's not going to revert back to the Golly, with this magic staff, I can wish for a Supergirl. Hi, Tilly. Nope. Ah. Welcome to 5 points of articulation, where I review action figures and then articulate 5 points to help you decide if you want to add that figure to your collection. The 5 points I discuss are packaging, presentation, posability, playability, and price. I'm Jason, and if you enjoy my content, please like, share, subscribe, do all the YouTube rigmarole. Today I'm taking a long overdue look at the DC Multiverse Gold Label Target exclusive Supergirl. Starting with the packaging, and Supergirl is very lucky that I normally rubber stamp this section. It's pretty much just a normal DC Multiverse window box, save of course for the gold label. On the side we see this is Supergirl from DC Rebirth. She's a Target exclusive, but for those who want the UPC, here you go. No DC Universe Infinite this time, but we do get a really nice picture of Kara on the back. Kinda looks like she's leaving a rainbow. At the very least, she's leaving her clothes. I really like this artwork, and you can bet we'll be referring back to it in presentation. Referring back to the front of the box, though, and did you catch it? They didn't even center her name right. These boxes are so uniform that 90% of the work is just changing text, so this category should have been a gimme.
Instead, for packaging, I'm giving Supergirl half a point. Moving on to presentation, Supergirl stands at 6 3/4 inches. At a glance and set way back, Supergirl looks pretty nice, but the devil's in the details, and McFarlane cut a lot of corners this time around. From the top, and let me just get this out of the way. I see a lot of hate online for this head, and I just don't agree. I see people comparing it anywhere from the movie White Chicks to Michael Jackson. Personally, she reminds me of a young Vanna White. Your mileage may vary, but I think that Supergirl should look wholesome. And I particularly love the hair. The sculpting and the color and shading are all very nice and natural, and it gives me a strong Helen Slater vibe. The sculpting on the upper torso is very nice as well. Note the panel lines on the sides. They're a definite match for what we see on the box. And speaking of matching, they've done a great job of matching the blues and reds of their recent Superman figures. Regarding the reds, I'm very happy with the sculpting and especially the texturing of the skirt. Unfortunately, that's where the positives end. Infamously, this Supergirl is reuse of Nightfall Catwoman. Remember that upper torso I was just gushing about? Well, right below that is this random zipper. Those blue sleeves aren't blue sleeves at all. They're actually gloves. And that skirt that's covering her suspiciously completely covered legs, that's to hide the thigh-high boot tops and the fact that the legs are completely red. Referring back to Exhibit A, that is completely inaccurate. This is by far one of the laziest things I've ever seen McFarlane do, and it goes right back to the frustrations I talked about in my Nightfall Catwoman review. In that video, I also complained about the zipper, mainly because Nightfall Catwoman shouldn't have one. This was an all-new sculpt at the time, so they didn't have to put that there. And had they not put that there and didn't include the seam lines on the upper torso, no one would have been the wiser. As a huge fan of Marvel Legends, I would be a hypocrite if I complained about reuse, but if you're gonna do it, you've gotta do it right. A blank body needs to be just that, a blank body. It's my same issue with Blue Beetle and John Kent. This is honestly a great medium dull body, and I see why they use it for lots of characters. Heck, I've specifically said in previous videos that I hope they use this for Hal Jordan. But every one of the upcoming characters like Nightwing and Animal Man have this sculpted on boot top, and don't even get me started with John Kent. Every reuse of him has the same sculpted bit here, and also the ankle cuffs. Again, I'm not complaining about reuse. I'm complaining about lazy reuse. I'm talking about sculpted details that don't match the rest of the figure and just asking the customer to pretend that they're not there. A lot of people have been using the mid-torso section of Last Night on Earth Wonder Woman. Depending on which run of the comic you read, that's completely accurate. In fact, if McFarlane had just sculpted this version of Supergirl, they could have gotten 2 figures out of it. I'm also baffled by the choice to go for a cloth goods cape. People ask me in the comments if I prefer soft goods or sculpted capes, and honestly it depends. Mostly what I like is consistency. Since every other DC Multiverse Superman cape is sculpted, I'd want all of them to be sculpted. If they were all cloth goods, I'd want them to be all cloth goods. That said, side by side they don't look terrible, but I'm also confused as to why McFarlane went for this gold version of the logo, when again, nobody else has it. It's just another layer where it doesn't really fit with the rest of the series. Lastly, if you're gonna say it's Rebirth Supergirl and show us artwork of Rebirth Supergirl, you really need to use the logo of Rebirth Supergirl. On the other hand, though, it does make it easier for those of us who want to customize the classic. Silver linings aside, though, and for presentation, I'm giving this Supergirl 0 points. Moving on to posability, and I'm sure I'm not gonna have anything critical to say whatsoever. Not a thing. From the top, and this is a long-haired figure, so we know what that means. She can't look up, she can't tilt, but she can look down a bit and turn side to side. Moving on down, and her arm popped right off. Fortunately, that's easy to fix. Without popping off, it can raise to just under 90 degrees. There is a rotator cuff, but you're not really getting a whole lot out of it. Bicep swivel at Catwoman's glove. The fact that it's a glove becomes even more pronounced as we bend our double joint elbow. And then McFarlane wrist pulls that can swivel, and then it's either side to side or up and down. Moving in the middle, and although I've talked about this to death, now we're going to mention the diaphragm joint and dumbbell waist. She can arch back this far, which for a flying character is pretty decent, and she can hunch forward this far. Fortunately, Supergirl does get tilt and twist. Below the belt, and I'm going to assume she has the typical McFarlane hips. Because of the skirt, I can't really tell. She can only kick this high and split this wide. No twist, unfortunately, but she does get very impressive double knee bend, toe articulation, and ankles that can swivel, hinge really deep, and just like my excitement for this figure the moment I saw it,
pivot. In McFarlane's defense, female figures historically struggle with articulation, especially because of things like hair and skirts. So I do want to be fair. Something as minor as a small slit on the side would have done at least a little bit to help. They could have also done more on the back, and thanks to the cape, no one would have ever even noticed. I don't know, maybe they were just concerned that any kind of slit would expose the lazy reuse under the skirt, and you should never expose what's going on underneath a lady's skirt. That said, I'm not so much of a gentleman that I'm not still gonna dock her points. For posability, I'm giving Supergirl half a point. Moving on to playability, and Kara comes with a trading card and a figure stand. If you're wondering which of her bajillion origins they've gone with, you can pause here and read it for yourself. What fascinates me is she doesn't just come with a figure stand. She also comes with a flight stand. And while having display options is nice, it's the kind of thing that feels like they're trying to add value without actually adding value. I actually just talked about this in my Action Comics #1 video. Luckily, playability is more than just accessories, it's also about how well your figure plays with others. First up, and for the best Supergirl figure ever made, leastways in my opinion, here we have DC Icons. Next, and for my second favorite car, and here we have DC Essentials. And then for the other DC Multiverse Supergirls of 2023, here we have The Flash and Karen Zor-El from Injustice 2. For all of you out there who don't like this head sculpt, I'll take it over this one any day. For the most important comparisons, though, and here we have her cousin, Superman. This one is Action Comics 1000. This one is from Hush with very nicely matching blues and reds. And this is my combination of the two, which I think looks great, but does still need new hands. Since we're about to get a more classic style Cal based on this body mold, here we have Page Punchers. But for a few more options, and here's the DC Direct John Byrne version. NECA with matching cloth goods capes. DC Essentials, who side by side with his Supergirl looks more like classic Superboy, and the DC Multiverse Dark Knight Returns body with the Rebirth head. Since I can't go one of these videos without talking about Batman, here we have Rebirth and 3 Jokers, and then here we have Nightfall and the blue and gray version of Hush. Hush being the closest to how he looked in the Jeff Loeb, Michael Turner Supergirl comic. That said, if you want an all-girls world's finest, here's a Batgirl I cobbled together. It's the Bat Family 5-pack head and cape on the 3 Jokers body. Moving over to the rest of the Superman family, though, and here's John Kent Superman, whose reds and blues were a really great match, as well as Con-El's Superboy. This brings us to Superboy Prime and some Superman villains. Is that all I am to you anymore? Just a transition from Superboy to other Superman villains? Here we have Bizarro. Next up is General Zod, Lex Luthor in his battlesuit, Atomic Skull also in Lex Luthor's battlesuit. Are you going to make that joke every time? Injustice 2 Brainiac, and then for just one more Superman comparison, here we have Christopher Reeve. For a relative scale comparison, here's Kara with Pete Spidey on the Spectacular Spider-Man, and as always, here she is with Stealth Iron Man. At this point in the video, I'm sure a lot of you guys are hoping I'm going to do some head swaps, but I'm going to hold off on that until I have some other ideas for sprucing up this Supergirl. In the meantime, I did get a request in the comments to show her head on the Superwoman body. That person was interested in her as a possible basis for a Black Canary, and I say, yeah, go for it. On that note, and here's Supergirl's head on the drown. The high collar makes it hard for her to look straight, but I could still see this working. As long as I have the head off, though, I should probably warn you that the red of the cape is actually bleeding onto the plastic. Mixed in amongst the rest of your similarly colored Superman family, she blends in okay, just don't look too closely. Otherwise, with nothing but figure stands, she doesn't really have a whole lot to offer. For playability, I'm giving Supergirl another half a point. This leaves us with nothing left to discuss but the price. There have been a lot of awesome DC Multiverse figures this year. In fact, I'd say there's more good ones than not. So many, in fact, that I can't wait to count down my top 10. Sadly, this figure won't be among them. As a $20 Target exclusive, I really can't recommend this figure unless you're a customizer looking for a project. For price, I'm giving Supergirl half a point for my lowest score ever of 2 out of 5. Was I too harsh, or am I right on the money? Sound off in the comments and let me know your favorite comic version of Supergirl. If you like this video, check out one of these. Thank you so much for watching. I'll be back again real soon, but until then, play nice and have fun. Stay tuned and let's build and review this Marvel Legends The Void Build-A-Figure.
Hello and welcome back to the channel, Dan Who Reviews. As always, will you make sure you are following me on Instagram? It's Dan Who, and remember now you can hit that join button as well. If you show some love, join the members club. Much appreciated. Today we are at the end of yet another Marvel Legends wave, and technically it is the first wave of 2024. It is of course the Void Build-A-Figure wave, and in front of me we have all the separate Build-A-Figure pieces you need to build the Void Build-A-Figure. To do that, you will need to buy 6 of the 7 figures in that wave that I have already reviewed on the channel right now. They are Squadron Supreme's Power Princess, Krista, Justice, Vision, Namorita, Savage Namor. You do not need to buy Black Panther, he has no Build-A-Figure piece, but you buy those other 6, you like me will be able to build the Void, which is a cosmic creepy spacecraft. To be honest, his history is quite complicated, but if you know anything about Sentry, you're probably well aware of the Void. So yeah, it's like translucent, thick plastic with this cosmic spacecraft. So he has got a body, so I should be able to do some of this on camera, but my attic is very cold, so all the pieces are like, it's very stiff, so I don't want to break it. But like, the head goes on there, the legs will attach, the arms will go in there, and yeah, the back tentacle pieces are all uniquely shaped. Like, yeah, I need to do this off camera because it needs all heating up. So yeah, heat it up and I'll meet you back here right now. So a bit of behind the camera strength, and we have our Void built up, sort of. Obviously I've only attached the arms and the legs and the head, but I did want to show you the sort of base body offering before we attach on these massive tentacle pieces. So it is your standard sort of Marvel Legend with the double jointed elbows and knees. They do have pins on, which makes me think there is a bit of creative reuse here. I'm thinking the arms and legs are probably reused from somewhere else, but I can't quite pinpoint where from. Maybe a Venom, I'm not too sure, but it is done in a very unique translucent dark maroon, like blood red plastic, and as the light hits it, some points are more translucent than others, so it does create a very unique look on the shelf. The torso is obviously new, as you have all these crab pieces, so is the head. The head's on a dumbbell joint, but the rest moves as you would expect a Marvel Legend to. Shoulders go up, bicep swivel, double jointed elbows with the pins, double jointed knees with the pins. There is a thigh cut as well. You have the ankle rocker and the feet. The legs go out that far, they go forward about that far, and then even though he has all these crab legs on the sort of chest, he can still crunch him forward a little bit, but not so much. So the base offering does have your standard Marvel Legends articulation, no doubt, but these big, thick tentacle pieces have no articulation at all. All of them have 2 big crab legs, so there'll be 6 in total. No, there'll be 8 in total. I can't count. There'll be 8 legs in total, and all of them have their own unique ports, so it's hard to get wrong, to be honest. So on the back, you get 2 long ports at the top, 2 stumpy ports at the bottom, so you'll be able to tell which way round these go. Thought I may as well show you the last leg going in. To be honest, they will only port into the right holes, so you absolutely can't get it wrong. So as you can see, you literally just port into the back. Make sure you apply a bit of pressure so it will stay in there. And because the legs are here on the bottom, sort of, the bottom legs are attached, the stumpier legs are attached to the lower part of the torso, so the cut to the articulation is up here, so that's where you can still get some swivel, but it does mean, because they're so thick, it limits him leaning back. So now he actually can't lean back at all, where we know without the legs, there was some articulation there. So if I spin it round, that is the creepy crab we are getting. Now, the Void is a complicated character to explain, as I mentioned, and this is just one of his many forms. But he has fought the Avengers like this, so you can have him as an Avengers villain, but he is basically that evil alter ego of the Sentry. Or is he a dark entity? I don't really know. But yeah, so the crunch will go forward now, as you can see. So yeah, top 2 legs attached to the top part of the torso, bottom 2 legs
attached to the bottom. The swivel is up top. That's where it is. But again, it's all going to be limited now because none of those legs, those 8 legs, have any articulation. But it does create a very creepy silhouette. And he will stand, as you can see here. Those big, thick tentacles are just chunks of plastic, which do make him very off balance. So he's either going to lean back or lean forward. As you can see, there's a lot of plastic up top, and then he's standing on very skinny legs. So I do think this character in your display will benefit from a flight stand, helping to hold some of that weight from the back. Yeah, he is standing on my table right now with no help at all, but no ankle pivot, will either lean forward or back depending on the weight. So you've got to balance it just right, but he will hold the weight of the legs and the tentacles. But yeah, I wouldn't recommend it for a long-term display, that's for sure, especially if you want to get him in a more dynamic pose. It's just going to be all off balance. But as I said, he's very imposing. This is the type of character Amanda will hate by having the house, as he is so creepy looking, and he is massive, all the way up to the top of the tentacles. He's just under 9 inches, up to the top of his head is about 8 inches, so he will undoubtedly stand out on a display. But as I said, get this out of flight stand. If you want to pose him up, you will need some support with the display. So the Void is somewhat of an alter ego of the Century. The total opposite, an amplified negative embodiment of all of the bad aspects. Not really first, but those two characters are definitely forever entwined. The Void is like an complicated but very powerful villain that can attack and manipulate you both physically and mentally, as all of these tentacles, if they touch you, can basically attack you inside of your own head. He has taken many forms, as he's more like an entity, and this cosmic space-looking crab is just one of them. But it's a very accurate rendition of a couple of comic panels anyway, in plastic, in Marvel Legends form, and another unique character to add to the shelf, as otherwise we have only had interchangeable heads, which we will compare shortly. But before we do, let's take a closer look. And I hesitate, as he has a face only a mother could love. Look how creepy looking that is. It's got some yellow plastic in the mouth as well that you can sort of see. 4 yellow eyes, and then these creepy crab legs that are not articulated. They're just done in a softer plastic. Again, done in a translucent style. And because the head's on a dumbbell, you can get some creepy sort of tilted poses. You can look up, you can bury the chin, you can swivel. Very nicely. So yeah, great range of articulation on the head sculpt. Very creepy looking. As I've mentioned, he's got like these crab legs on the torso, those 6 crab legs sticking out, some on the top, some on the bottom. And again, just adds to the textures, the veins, and the bumps all over his body. Like, look at the crab legs themselves. They've got all these tentacle pieces just sort of dangling off in random spots, even on this side as well. Each leg does seem to be unique. They don't seem to be a total opposite of each other. They seem to be unique. It's really hard to show off all the detail on this figure, but it's done in like that translucent plastic that does have some wash in certain areas. So it's darker in some spots than others, but there does seem to be some sort of wash there. Again, darker in the torso, and then if you get down to these creepy toes, they're more light. And then at the tips of all these crab ends, quite light as well. Crab ends, what a weird word. But yeah, really hard to show off all the detail. But yeah, different colours in there, different sculpted elements, all these different tentacle pieces sticking out. Very creepy looking. And out of the box, it comes with a set of fisted hands. But we actually get a pair of open palm grabby hands, which are a nice touch actually, and add to his creepiness. How many times am I going to say creepy in this review? I should have got myself a thesaurus before I started, but I don't know how else to explain it. He's very evil looking, undoubtedly. And one little experiment before we move on. I'm going to bring one of my lights behind him and see how like translucent the plastic is. So here's a light, putting it behind him. And does that add to showing you some of the translucent elements? I'm trying to not knock him over, but it does show you which legs have more translucentness than some of it. So yeah, the middle of him definitely seems to be a lot darker in plastic, and then as you get to his edges, it's more translucent, but very nicely done. And remember, there's all these subtle pieces just sort of sticking off him that you catch in the light as well. So
yeah, very nicely done. As I said, a very evil, sinister silhouette, which is very accurate to some comic panels that he represents. So they've done a pretty good job of putting a very awkward character design in plastic, I think it is. So first up, let's bring in Sentry, as these two are forever going to be entwined. Can the Void exist without Sentry? Was he there before Sentry? I don't think we ever really know. But yeah, this is a nice way to display him, actually. You can display the Void behind the Sentry, sort of that creepy representation of his alter ego. But side by side, if I move on to the side, that is what you're looking at in regard of comparisons and whatnot. And we did have a Void interchangeable head with this new Sentry, which I actually put on the old Sentry body just so I could display that variety on the shelf. And this is like a part transforming Void to Sentry sort of face with the fire and the skull and the sort of face mounting off. So we can try some head swaps. First off, I'll put the Void head and his interchangeable hands onto the recent Marvel Legend of Sentry, and that's a pretty unique look. Now, I don't think this is an exactly accurate representation of him transforming or anything, but for your own shelf and your own display, if that's what you wanted to have, why not? I'm just showing you the options, but it definitely looks creepy. I said that word again. If I use that word again in this video, unsubscribe, honestly. I said it way too many times. There we have the sort of mounted transforming head on this new body. Again, not an accurate representation. I'm just showing you display options here. And one more time before we move on, here we have both of the Marvel Legends Sentry bodies, but obviously that Void head came with this Sentry figure next to the Void Build-A-Figure. Let's do a few more comparisons to get a sense of scale. So here we have a cosmic character with Thanos. We have another recent Marvel Legend Build-A-Figure with the Mindless one. And as you can see, the Void is bigger and more imposing. And I don't think these two characters have ever interacted, but just for a sense of scale, here we have the Marvel Legends Blob, the Void. We have Doctor Strange and Clea, and there was definitely a run in the comics involving Doctor Strange and Loki where I think the Void sort of took over Doctor Strange's body for a little bit of time. So those two characters are connected in some way as well. Here we have the brand new Vision from this very same Void Build-A-Figure wave and Scarlet Witch. Here we have the brand new Black Widow and Thor has definitely come up against the Void at some point. As I said, it's sort of an Avengers villain, but it was a particular lineup. Cap and Iron Man were likely involved, so here we have the 20th Cap and the Mark 70 Iron Man. But as I've been doing, let's switch them out for the Ultimate Captain America and then the Extremist Iron Man armor. Here we have Power Princess. Again, I've reviewed her on the channel right now. And I think that's enough for today. So let's wrap up with some of the Who crew we have from Andrew Pasta, who is reading out comments from the previous Marvel Legend review. Make sure you leave a comment on this video, and you read yours on the next one. Who have you picked today? Ian Feldman, 5,541 cents. Soon lurking back there looking for a taste of Namor's savagery. And then last but never least, here we have Captain Britain. And fire. So, final thoughts on this Marvel Legends, the Void Build-A-Figure. Honestly, I think it's a pretty solid representation of a character that doesn't really have one particular look in the comics. Like, usually he's just a dark, shadowy entity fighting Sentry in his own mind. But he does occasionally appear, and yeah, this is a very particular look from a very particular story. So, it's a solid representation of that version of the Void, and I just like world building. I like adding new characters to my collection, and here's an undoubtedly imposing villain that will look very disgusting on my shelf. I'm trying to hold a certain word here. But as always, you let me know what you think in the comments below. Is the Void a character you even wanted in your collection? If it was, is this a solid version of Void for your mind's eye? Always curious to hear your thoughts. Are you going to be tracking this one down? Let me know in the comments below. If you like Marvel Legends, I know this for damn sure. Começando o Melhores do Ano de 2023 para vocês, aqui quem fala é o Diego HDM e hoje eu vou premiar o melhor action figure na escala 1/12, 1/12, mais conhecido pela galera como na escala SH Figuarts, por exemplo. Escalas pequenos, então eu estou premiando nesse primeiro vídeo essa escala, depois eu vou fazer outro vídeo para premiar a escala 1/6. Separado dessa aqui, como eu fiz ano passado, eu fiz tudo junto, acabou
ficou que eu achei meio, sei lá, confuso. Eu decidi separar esse ano em 2 vídeos, eu achei melhor. Acho que vocês vão achar melhor assim também, né? Então aqui eu separei das dezenas de reviews que eu fiz esse ano, nessa escala, nos pequenos, eu separei esses 11 aqui, essas 11 peças aqui que eu considerei os mais legais, os mais importantes e os mais essenciais para se ter na coleção, tá? Mas um deles é o melhor. Um deles é indispensável, mas todos eles são ótimos, então eles estão aqui nesse melhores do ano, tá? Mesmo um ou outro tem um probleminha aqui e ali, mas ainda assim é uma peça inesquecível, uma peça necessária. O meu critério de escolha foi o seguinte: essas que saíram em 2023 ou que eu tenha recebido em 2023 e feito review para vocês durante o ano. Então você não vai ver nada que vem de review aqui, ou obviamente eu não tenho recebido. Tem muita peça legal, por exemplo, que saiu e eu ainda não tenho. O Goku Star de lendário, por exemplo, que eu não usei, facilmente ele estaria aqui. Mas eu não recebi ainda. Não tem como, sabe? Assim, o que eu tinha aqui é dos que eu tenho comigo agora nesse momento, em que eu já fiz review. Entendi tudo isso. Então, ó, como eu disse, são 11, eu vou começar do 11º, eu vou ainda até chegar no melhor de todos, na minha opinião. E o mesmo pessoal. Cada um tem o seu, cada um faz uma escolha, tá? Então vamos lá. Começando pelo 11º, quem será? Sandy, meu amigo! Olha só, temos One Piece representado aqui nos melhores do ano. Sandy é o melhor da linha One Piece até agora, do que foi lançado, na minha opinião. Enfim, ele é o mais bem acabado, é o que tem melhor articulação, não tem defeitos, tá? Então eu acho que pra galera que curte One Piece e curte a escala para 12, esse Sanji é obrigatório. Ele é perfeito na minha opinião. Então o Sanji fica com a 11ª posição. Tobey Maguire, você é o 10º, meu amigo. Fique feliz, você tá entre os tops, tá nos melhores do ano. Ele é o 10º lugar, ele é da Bandai SH Figuarts. Você tá falando, né? Ele também é da Bandai, da linha SH Figuarts. Eu gostei demais, elogiei, rasguei elogios pra ele. Achei que a Bandai acertou muito no Headsculpt, no corpo, nas texturas, na articulação. Ele pra mim é excelente. Obrigatório pra quem for Spider-Man e coleciona essa escala, tá? Ele fica com o 10º lugar. Em 9º lugar, olha só, Yusuke Urameshi com o uniforme Torneio das Trevas. Esse aqui não é oficial, ele é da Sim Model, mas ainda assim é um action figure excelente, cara. Pra quem é fã de Yu Hakusho, fã da escala, né, ainda que faça aí os SH Figuarts agora, né, foram anunciados, mas esse aqui é um action figure muito bom. Representa o Yusuke nessa forma do Torneio das Trevas, com certeza. Pra mim, ele é o primeiro lugar. Liu Kang, da Storm Collectibles. Olha só, né? Tem Storm Collectibles aqui também. E ele fica com o 8º lugar, como um dos melhores action figures da linha Mortal Kombat, produzida aí pela Storm. Os caras mandaram muito bem também, não tem defeitos. Ele tem o dragão menor, que eu acabei nem colocando aqui porque não ia caber. Então, eu achei merecido, apesar de ele não ser escala para 12, né? Ele é para 10. Mas como ele é único, acabou se sobressaindo, eu deixei ele junto com a galerinha aqui da pra 12, tá? Ele fica com o meu 8º lugar. Quem vai ser o 7º? Esse aqui, ó, Alf, o Etemoso. Isso daqui, mano, é uma nostalgia que eu não sei nem definir. Isso aqui é dos anos 80, uma série de TV, fez muito sucesso, a galera gosta muito dele, gosta muito dos personagens. E a NECA fez um trabalho incrível aqui na reprodução para ver o melhor Alf, inclusive, até agora tá bem, né? Mas a NECA fez um bom trabalho aqui, que eu acho que pra galera saudosista e fã dos anos 80 e fã do Alf, isso aqui é a melhor opção que tem na coleção, opção barata, representado aí como o meu 7º lugar. Quem que é o 6º lugar agora? Esse cara aqui, ó. Temos X-Men também nesse negócio. Olha só, o Magneto Mafex. Esse Magneto é espetacular. Eu já tive diversos Magnetos, os X-Men que eu mais gosto. E esse é o melhor Magneto que eu vi até hoje. Mas essa escala do produto não vi outro melhor que esse. Minha opinião, eu acho esse Magneto Mafex o melhor Magneto já produzido nessa escala. Então, é o meu 6º lugar dos melhores dele. Agora a gente chegou naquele momento do top 5, top 5, quem são os 5 melhores. Ó, vocês viram que tá bem eclético o negócio. Tem Mafex, tem Nesco, tem da Sim Model, tem Bandai, tem NECA, tem Storm Collectibles, pra quem falar que só tem Bandai. Um monte. Vamos lá, quem é o 5º lugar? Espetacular. Isso daqui é uma obra de arte.
clássico, esse é um clássico. Então eu falei, cara, mesmo que fazer um trabalho bom, porque eu gosto do Predador, eu quero ter ele em várias escalas. Se eles fizerem um bom trabalho, então, pra mim, ele tá perfeito. A galera que curte a escala e curte a mesma, esse Predador é obrigatório. Não tem erros. Ele fica como o quinto lugar. O quarto lugar vai pra ela, Space, né? Representante feminina aqui no Melhores do Ano. Claro que ela ainda tá aqui, né? Eu rasguei elogios pra ela também. Pra mim é a melhor action figure. Ela tem o rosto mais perfeito. Essa Sensacional, mulher sensacional. é incrível, na minha opinião. Olha vocês gostam? Isso. Esse aqui foi um trabalho absurdo, né? No último filme do Ano. Eu chegar sentadinho, fica bonitinho assim, né? Essa Gwen levou para o quarto lugar. Entre os melhores do ano, tá? Parabéns, cara. E agora? Agora a gente entrou no top 3. Tá ficando já pra Dragon Ball o negócio, vocês já perceberam, né? Mas quem é o terceiro? Esse carinha ali, ó. Toraxo! Olha só, cara. Ele tem uns probleminhas, vocês sabem. Pra quem estiver não lembra dos probleminhas que eu falei, mas ele ainda tá no top, olha só. Por que ele tá aqui? Os problemas dele não tiram o brilho da peça, na minha opinião. Cara, esse Trunks é extremamente nostálgico, é a versão preferida de todo mundo praticamente. Gosta do personagem, né? Essa primeira aparição dele destrói o Freeza, tem tanta memória boa. Porque, assim, e pra quem assistiu na época no Cartoon, sempre que chegava no episódio que ele mata o Freeza, reprisava. Então, assim, reprisou diversas vezes, até que passasse desse ponto. Então, esse Trunks foi marcado como um personagem muito misterioso naquela época, né, nos anos 90. Então, pra mim, tem só memória boa quando eu vejo pra ele. E a Bandai fez um ótimo trabalho no visual dele, não tem reclamação alguma do visual, é perfeito, é igual ao Trunks. Então, ele mereceu, mesmo tendo probleminhas nas pernas ali no braço, ainda assim mereceu ficar em terceiro lugar. Olha só. E agora, Freeza ou Super Saiyajin 5? Quem é o melhor? Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Os veículos mais irados do mundo são Monster Jam. Next domina a competição. Gosta de robô incrível e bocas arrepiantes. É o mais lendário, apavorando os concorrentes com sua pintura horripilante. Nariz que solta fumaça e chifres pontudos. Freeza ou Super Saiyajin 5? Quem é o melhor? Quem é o segundo? Goku, Super Saiyajin 5 da Kong acabou ficando em segundo lugar por muito pouco. Que trabalho incrível da Kong, né? Nossa, pra quem é fã de Dragon Ball e viveu a época do Dragon Ball, a lenda do Dragon Ball F no começo dos anos 2000, isso aqui é obrigatório, velho, não tem jeito. É um action figure que representa muito a nostalgia daquela época dos anos 2000. Porque o primeiro lugar é desse cara aqui, ó, desse malvadão, o Freeza. A segunda forma, cara, marcou muitas pessoas na época da aparição dele, em estilo, principalmente o Dragon Ball, na época que passou pela primeira vez o Z, no final dos anos 90, e via o Kuririn, o Vegeta e o Gohan chegarem na frente dessa parte do Freeza, ele falando que todo mundo tem uma parte de arrepiar, e que ele tinha 1 milhão de poder de fogo, que ele atravessava o Kuririn, tinha tido nada desse nível do Dragon Ball, até chegar no Freeza. Isso marcou demais. Eu sempre quis ter um action figure nessa segunda forma que fosse perfeito. Não tinha, não existia. Tinha estátuas. Você sabe como é que eu sou com estátua, eu prefiro action, né? Desde o começo do canal eu desejava essa coisa. Os anos e anos mentindo. Bandai faz uma segunda forma. Isso que ia comprar um canal só. Então, o dia que foi anunciado, eu fui os dias mais felizes do coleção do Creme. Tanto é que é o primeiro lugar da coleção do Creme. Porque o Dragon Ball quando foi até hoje, esse filme é mais feliz. E agora? O que acontece? Mas, pra mim, é o primeiro lugar da coleção do Creme. Tanto da coleção Dragon Ball, como eu, melhores do mundo. Freeza, parabéns! Parabéns, Bandai. Excelente trabalho. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse melhores do ano aqui, entre escalas menores, né? Escala de apenas no geral, várias marcas aqui. Agora, eu vou falar só para a galera assinar os seus maiores. Separado no bastante seguido deles, tá? Espero que vocês assistam também. Vocês esperam também. Assistam, meu Deus do céu. Beleza? Mas eu quero saber o que para vocês. Quais são os melhores do ano para vocês? Esse é o meu.
quero saber de vocês. Mostra nos comentários, faz um rankingzinho aí. Quantos que vocês têm na coleção que pegaram na semana. Vamos ver se quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Deus, enche a casa dessa pessoa da presença do Espírito Santo e remova, Deus, tudo aquilo que é negativo. Que a nossa mente seja sã, nossa mente vem receber da presença de Deus, dos pensamentos de Deus, da alegria de Deus. Que tudo aquilo que tem pesado sobre esse ambiente, que o Senhor possa remover completamente. Que na nossa mente, nosso coração, venhamos receber o que vem de Deus. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos envolva com a tua presença e que o sangue de Jesus Cristo cubra a nossa vida. O sangue de Jesus Cristo cubra nossos filhos, cubra a nossa casa e que cada área da nossa vida seja guardada e protegida pelo Senhor. Meu Deus, visita essa pessoa que está orando comigo neste momento. Traga sobre ela, Pai, o teu amor, o teu perdão, a tua graça e da tua misericórdia. Que milagres possam vir sobre aqueles que estão buscando o Senhor. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo à oração da noite. Nós temos orado aqui às 6 da manhã e às 18 horas. E como eu falei na oração da manhã, eu volto a falar agora na oração da noite. Se você não parar de buscar a Deus, as bênçãos também não vão parar. Você sabia que precisa de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo para ter ganhos reais de massa? Não parar de buscar a Deus, as bênçãos também não vão parar. O grande problema é que o diabo, ele tenta tirar as pessoas da presença de Deus. Quando chega final de ano, são festas, viagens, entretenimento, e parece que as pessoas dão aquela relaxada. Bom, um lado é bom relaxar. Só você não pode relaxar da sua vida espiritual. A sua vida espiritual você não pode relaxar. Você deve permanecer buscando a Deus. Você deve continuar buscando a presença do Senhor, clamando ao Senhor. É dessa forma que você vai se manter avivado. É dessa maneira que você vai permanecer com a sua vida cheia de Deus. Não relaxe na sua vida de fé. Não relaxe na sua vida de oração. Satanás conseguiu enlaçar Davi quando ele estava, a Bíblia diz, relaxado. Estava passeando pelo terraço, contemplando o seu reino, pensando em nada. E a Bíblia diz que ali o diabo mostrou para ele uma mulher tomando banho e encheu o coração de Davi. E foi ali que começou uma série de problemas na vida de Davi. Eu não digo que você ore 24 horas por dia, porque isso é impossível. Mas você tem que estar em espírito 24 horas. E o que nos conecta a uma vida no espírito são nossas orações e a nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Se você não tiver uma constância, o inimigo vai pegar quando você estiver descansado e vai tentar enlaçar você, assim como ele enlaçou a Davi. E quando nós olhamos para Davi, nós olhamos um homem segundo o coração de Deus, um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro vencedor, alguém que tinha muito conhecimento de Deus e que teve experiências com Deus que certamente eu não tive e que talvez você também não tenha tido. E esse homem, por ter, eu posso dizer, descansado na sua vida espiritual, descansado em seu relacionamento com Deus,
foi aí que o inimigo achou porta de entrada para agir e para destruir a vida dele. Quando a Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, verso 23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, a Bíblia fala para você se manter ativo, sempre cuidando do seu coração. E o nosso coração ele só pode ser vigiado quando nós estamos fortalecidos. Você já tentou passar a noite acordado? Você já tentou passar a noite em vigília ou a noite viajando? Eu já viajei muitas madrugadas, eu sei que chega um determinado horário que por mais que você tenha descansado à tarde, à noite é incrível como as suas pálpebras começam a baixar e você sente a vontade de dormir, de descansar. É muito difícil fazer a inversão, sabe, de dormir durante o dia e ficar acordado durante a noite. E o que acontece? Se nós não estivermos vigilantes em nossa vida de oração, o inimigo nos pega desapercebidos e aí que acontece os acidentes. É por onde o diabo entra. Manter a minha vida em constante estado de espírito é minha responsabilidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, são nessas festas de final de ano, são nesses tempos onde as pessoas estão muitas vezes embriagadas por entretenimento, que o inimigo vem de sapatinho de algodão para tentar destruir famílias. É incrível, e todo ano eu digo a mesma coisa. Quando passa as festas de Natal, de virada de ano, de férias, tem de gente que procura a gente, buscando ajuda para o casamento, porque brigaram, porque separaram, porque foram traídos, porque acabaram fazendo coisas que se arrependem de terem feito, enfim. Os números, eles saltam lá nas alturas. E tudo porque não se vigiou em uma vida de oração. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você tem uma vida constante no Espírito, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, quando você busca se entregar a Deus mais e mais, na verdade Deus não vai mexer no seu entretenimento, mas você vai ter o seu entretenimento fortalecido por Deus, fortalecido por uma presença de Deus. As maiores burradas, podemos dizer, acontecem quando nós estamos fracos em nossa fé, fracos em nossa vida com Deus. Satanás tentou atacar Jesus quando Jesus estava no deserto, estava com fome e estava com sede. Eu digo a você que está aí me ouvindo, se você não ouviu a palavra que eu ministrei às 9 horas da manhã hoje, depois você assiste, porque ali eu falei sobre jejuar em épocas como essa que nós estamos vivendo agora, e ao mesmo tempo ter cuidado com aquilo que nós falamos, porque se nós não tivermos um pouco de prudência, de vigilância, nós podemos perder nossas bênçãos por falar demais. E podemos também nos enfraquecer espiritualmente e ceder aos desejos da carne, se não estivermos fortalecidos em nosso espírito. Quando a tua carne está no comando, então você está muito mal acompanhado. Não deixe a sua carne no comando, porque ela vai aceitar qualquer proposta do diabo. Mas se o teu espírito estiver no comando, certamente você vai conseguir resistir aos dias maus, resistir às tentações, às ofertas, aos pratos que o diabo ele tenta elaborar e passar para você. Eu espero que você não desanime espiritualmente, que você não deixe o diabo entrar no teu coração, que você não deixe, sabe, que coisas do maligno comecem a entrar dentro de você. A minha oração é para que Deus, ele venha colocar na sua vida um espírito de fortaleza, um espírito de resiliência através
da sua presença através da sua força. Amém? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você estiver bem espiritualmente, você vai estar bem também em todas as outras áreas da sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar no Salmo 121, mas antes disso eu quero fazer um convite para você. Domingo agora, 9 horas da manhã, nós vamos ter uma grande reunião na nossa igreja, uma reunião profética. Eu convido você a estar com a gente. Domingo, 9 horas da manhã, na Avenida Aruanã, número 120. Deus me falou que muita gente vai vir para esses cultos de final de ano, tanto agora, nesse domingo, quanto no próximo domingo. Enfim, e eu quero dizer a você que está me ouvindo que Deus tem reservado grandes coisas e que vai acontecer muita coisa boa em nome de Jesus Cristo. Por isso, meu convite para você, se você está sentindo no coração de vir para cá esse domingo, venha. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar tremendamente e você vai ver como Deus ele movimenta as coisas. Muitas vezes Deus nos traz a um ambiente, Deus nos traz a um lugar, porque Ele quer falar algumas coisas conosco, certo? E eu convido você a estar conosco nesse domingo, 9 da manhã, na Avenida Guarani, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também, se você quer conhecer o meu livro novo, Top 50 Sonhos, esse livro aí fala tanto de interpretação de sonhos, quanto de orações para determinados sonhos que você tem, se você é o tipo de pessoa que sonha bastante. Então esse livro aqui é super indicado para você, você vai ver como é bênção na tua vida, tá bom? Eu quero aqui dar alguns testemunhos, rapidamente, de coisas que Deus tem falado, de coisas que Deus tem feito na vida de pessoas. Maria Aparecida, quero dar o meu testemunho. Eu comecei a assistir as lives do profeta no final do Propósito Salmo 91, por causa de um sonho que eu tive com meu bebê de 2 anos. E neste dia, meu bebê estava com uma alergia muito forte no corpo inteiro e tinha já sido diagnosticado com dermatite de contato. Estava ficando cada vez pior, então comecei a orar por você pedindo a cura dele. E no Salmo 7 assisti todas as lives e confiei. Quando você falou todas as doenças, problemas de pele caia por terra, eu vi meu bebê ser curado. E hoje ele está limpo, não tem nenhuma dermatite. Voltei e a médica disse que não tem mais nada. Ele está curado. A Deus toda a glória. Me chamo Marilene, quero contar o meu testemunho. Há alguns meses estava fazendo os meus exames preventivos anuais e um desses exames diagnosticado um nódulo em um dos meus seios que estava com categoria 4. Save the pig, the game. 95% de chance de ser câncer. E ela pediu então a repetição dos exames. Nesse período de repetição dos exames, ouvindo sempre as suas orações, campanhas, a minha família pedindo a Deus a minha cura, Deus me curou. Quando retornei para dar o resultado dos meus exames, ou seja, a categoria 4 para ir para 2, com chance 0 de ser câncer. E a médica então ficou sem entender, eu falei para ela, quem me curou foi Jesus. A Ele a glória. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí, porque isso é obra de Deus. Amém? É o nosso Deus que faz esse tipo de coisa. Então, nós temos que agradecer a Ele, porque Ele é fiel. E se você quer mais bênçãos, você quer mais bênçãos? Escreva aí no comentário. Eu quero mais bênçãos. Desculpa. Quer mais bênção? Então vou te dar a receita. Não para de orar. Tenha disciplina de acordar de manhã, de orar, à tardinha, de orar. Nem sempre você vai conseguir estar em todos os horários, mas faça um esforço de ter disciplina, de receber a palavra. Esse é o seu momento com Deus. Esse é o seu momento com Deus. Então não perca esse momento. Eu pedi também para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilha com elas. Seja um semeador generoso. Pegue da oração, compartilhe para o número de pessoas que você puder. Amém? Eu também aqui quero dar o meu agradecimento a todos os meus parceiros no Ministério. Muito obrigado a todos os meus parceiros aqui, todos os parceiros aqui no Ministério. Eu agradeço a Deus porque estamos com um programa de televisão, certo? Estamos com um programa de televisão todos os sábados, às 10 horas da manhã, na Rede TV, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer que tudo isso é fruto da generosidade, do amor, de
de muitas pessoas. Eu não recebo R$ 1 da igreja, R$ 1 eu não recebo da igreja nos meus programas de televisão, certo? Então, isso é a generosidade do meu ministério e a generosidade também dos meus parceiros e parceiras que compram o mundo inteiro. Deus abençoe vocês cada vez mais. O Senhor encha a tua casa de bênçãos. Teus negócios aumentem, prosperem cada vez mais, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Salmo 121 diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que me guarda não prosperejará. Não prosperejará em nenhum lugar. Guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora. Vamos orar. Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar em nome de Jesus Cristo. E você que não é inscrito aqui no canal, te inscreve aqui agora. Em Deus não une pessoas, Deus une propósitos. É Deus que me apresentou para você. Certo? Se não fosse para a gente se encontrar, não iríamos nos encontrar. Mas Deus é perfeito. Deus é perfeito. Foi Ele que me apresentou para você. Há um propósito divino. Amém? Há um propósito divino. E quem anda com o profeta profetiza. Então, Deus pode ter trazido você para ser um intercessor e também para ensinar você a ouvir a voz de Deus. Em Jesus. Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, derrama a tua bênção sobre a vida dessa pessoa que está orando. Vem com o teu poder sobre ela e visita ela, Pai. Visita a sua casa, visita seus negócios, visita a sua família, Pai. E muito obrigado, Pai, por todos aqueles que têm compartilhado essas orações, por todos aqueles que são semeadores da palavra. O Senhor possa trazer grandes colheitas aos semeadores da palavra. O Senhor abençoe sua vida, abençoe, Senhor, o seu futuro, abençoe seus filhos, abençoe sua casa. Que dentro dessa casa não falte diálogo, que dentro dessa casa não falte amor, que dentro dessa casa não falte alegria, que dentro dessa casa não falte a bênção de Deus. Em nome de Jesus Cristo eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre essa casa, a mão do Senhor está sobre essa família, o Senhor está visitando este lar, o Senhor está visitando esta casa. Eu abençoo esta família, eu abençoo este lar e eu declaro que o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de maravilhas. Pai, traz um rompimento para a vida desse homem, traz um rompimento para a vida dessa mulher e libera o teu poder sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Eu oro em nome de Jesus, Pai, declarando saúde a cada pessoa que está doente, saúde a cada pessoa que está doente, cada pessoa que está enferma, cada pessoa que está precisando de um milagre, precisando de uma intervenção. Ora, eu digo a toda alergia de pele, eu digo a toda infecção, a toda inflamação, a toda ferida, cai por terra em nome de Jesus Cristo. E eu declaro saúde agora. Eu quero declarar a cura agora. Eu quero declarar que o poder de Deus, o poder criador, o poder libertador, venha sobre essa pessoa agora. Sejam liberados. Abre o céu sobre nós, ó Deus, libera tempo de favor. Eu também oro por pessoas, Pai, que têm projetos relacionados à sua vida sentimental. Mulheres que querem casar, homens que querem casar, pessoas, meu Deus, que são solteiras, que precisam, Senhor, de uma família, que estão orando por uma família, que estão orando, Senhor, pedindo ao Senhor a pessoa certa. Senhor, eu faço uma oração especial por essas pessoas agora e eu quero declarar em nome de Jesus que a tua bênção está sobre ela, a tua bênção está sobre a casa dela, a tua bênção está sobre seus projetos, sobre seus planos. Eu apresento diante de Deus agora teus projetos e teus planos e declaro que a mão do Senhor está sobre ti, a mão do Senhor está sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. A mão do Senhor está sobre a tua vida. Eu declaro que o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, o Senhor é fiel, o Senhor está entrando com provisão na tua vida, o Senhor está entrando com intervenção na tua vida. E eu declaro também salvação na tua casa. E você que está desanimado espiritualmente, você que teu ministério parou,
teu ministério travou, eu quero declarar que vai haver um renovo sobre o teu ministério. Vai haver um renovo de força sobre ti em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu tiro agora toda angústia, tira toda perturbação, tira toda opressão da vida dos teus filhos e das tuas filhas em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, eu não esqueci de dar um recado aqui para vocês. Domingo agora, nós vamos liberar tanto no online quanto no presencial a lista dos pedidos e projetos para 2024. Tá? Nós vamos dar para cada pessoa que entrar na nossa igreja domingo. E você também vai poder baixar aqui pelas orações, certo? Eu vou deixar o link para você na descrição. A partir do domingo, você já consegue baixar durante o horário de igreja. Vai estar presencial, vai receber o preço, tá? E vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Você vai fazer seus projetos e eu vou apresentar diante de Deus no dia 1º. Tá? Eu vou colocar no lugar todos os teus projetos e planos e eu vou apresentar para Deus. Para aqueles que vão estar presencialmente e para aqueles que vão estar online conosco, eu vou apresentar diante de Deus. E vai ser algo tremendo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e compartilhe com outras pessoas, certo? Essa informação é muito importante. Eu gostaria que você me ajudasse a compartilhar. Amém? Você é um semeador do reino. Então me ajude a compartilhar em nome de Jesus. Porque você é profético. Você é profético. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Assim, meu Deus, eu preciso dar o namoro pro Arthur. Porque ele ama o namoro. Olha que bonitinho que chegou das coisas que ele mais gosta. Olha isso. É muito bonito. Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos extremamente importantes, coisas que estão acontecendo no nosso país que poucas pessoas estão, pelo menos, entendendo o que está acontecendo. A gente vai falar primeiro, sobre a reforma tributária, que a gente já sabe que foi aprovada, o presidente já assinou e a partir de 2024 ela começa a ser implementada aqui no nosso país. A gente já discutiu amplamente a reforma tributária aqui no nosso canal, a gente já apresentou o ponto positivo, os pontos negativos. E no apagar das luzes, meus amigos, o Fernando Haddad ele colocou um projetinho no meio do bolo que estava sendo assinado. Esse projetinho que sequer foi discutido ou foi aprovado na Câmara dos Deputados ou no Senado. Pois é, foi no meio do bolo, já assinou e agora que a gente está vendo o que está acontecendo foi implementado ali. E obviamente o que significa com esse projetinho? Aumento de impostos. Mesmo com todo esse esforço arrecadatório do governo, criando taxação de compras internacionais, taxação das apostas esportivas, taxação de aplicativos, a taxação para tudo quanto é que é lado, estão criando, né? E também com essa reforma tributária, mesmo com todo esse esforço arrecadatório que está acontecendo, uma queda na arrecadação de impostos. Só para você ter uma ideia, em comparação com o mesmo período do ano passado, teve uma queda de 0,66%, que parece pouco, mas são muitos bilhões de reais apenas no caixa do governo. E olha só que combinação explosiva, né? Esforço arrecadatório, queda na arrecadação, então o governo está fazendo com que ele está aumentando ainda mais os seus gastos. Só para você ter uma ideia, nas contas públicas, aquele gasto que é a mais do que o governo já tem para gastar, esse rombo, já é o equivalente a quase 2% do PIB de 2023, ou seja, quase 2% é para cobrir esse rombo, esse buraco nas contas públicas. Pois é, a gente precisa estar de orelha em pé, precisa entender exatamente o que está acontecendo, porque isso vai impactar diretamente na nossa mesa a partir de 2024. Fica comigo até o final do conteúdo para você entender exatamente o que está por trás desse. Mas antes de entrar no conteúdo, eu preciso dizer também que existe um número extremamente importante aqui no nosso canal que eu preciso te apresentar. Nessa seção aqui, ó, o YouTube me mostra que 78% das pessoas que acompanham os nossos conteúdos não estão inscritos no canal. Então tem 78% de chance de você que acompanha os nossos conteúdos e gosta dos nossos conteúdos não estar inscrito no canal. Então eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, assim você ajuda muito no nosso canal. A nossa meta era chegar na casa dos 50%, mais de 80% não eram inscritos, a gente conseguiu diminuir isso aqui, mas agora a gente precisa dar mais um gás, né, para ver se a gente consegue chegar até o final do ano com uma meta de 50%, o que está muito distante, mas a gente não vai deixar a gente fazer o que tem que ser feito, né? Então se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho também. Se você já é inscrito no canal, confere se a inscrição está ativa, porque as pessoas inscritos e agora não estão mais inscritos. Então confere aqui embaixo, veja se você realmente está inscrito no canal, beleza? Agora essa
exatamente nessa reforma tributária, meus amigos. Pois é, criar imposto sobre imposto é realmente uma bizarrice, é realmente um retrocesso. Sem o ajuste técnico que está aqui, entre aspas, né, que é exatamente esse ajustezinho que o Haddad fez, a perda na arrecadação seria de 9%. Ou seja, poxa, será que eles não sabiam disso? Foram saber disso na última hora? Óbvio que eles sabiam disso. Só que se eles colocassem esse imposto sobre imposto na hora que estava sendo discutido isso aqui, obviamente teria pressão popular contra a reforma tributária. Mas eles deixaram isso caladinho e na hora de assinar, antes de assinar no último minuto, eles foram lá e colocaram esse ajustezinho técnico. E olha só o perigo disso aqui, ó. Advogados e economistas avaliam que o tema deve provocar novos litígios e pode resultar em aumento na carga tributária. E toda vez que você ouvir falar em aumento na carga tributária, significa que é o Estado tendo maior participação na tua carteira. Mudança de última hora no texto da reforma tributária. Olha só, mudancinha de última hora. Pode manter a incidência de impostos na base de outros impostos. Ou seja, você tem aqui um imposto que você vai pagar, e aí depois você vai pagar um outro imposto. Só que esse imposto que você vai pagar... O imposto que você vai pagar aqui em cima, você vai ter que pagar em cima desse outro imposto também. Ou seja, imposto em cima de imposto. É o imposto do imposto. Esse sistema de imposto sobre imposto vai ser mantido aqui pelo menos até 2032. Essa sugestão partiu do Ministério da Fazenda, lá do Fernando Haddad mesmo, para manter a arrecadação dos municípios durante a fase de transição de 2027 até 2032. Então, o que está acontecendo? A gente vai precisar de uma transição, né? Porque está entrando um novo sistema, um novo modelo tributário, que é o sistema do IVA com o imposto dual, que é o IBS e o CBS. Então, esse sistema ele vai começar a ser implantado. Só que, enquanto esse sistema está sendo implantado, eles estão pagando os impostos dentro desse sistema, ainda tem um modelo antigo, que eles vão continuar cobrando os impostos. Então, as empresas vão ter que pagar os impostos tanto no modelo novo como no modelo antigo, que vai gerar um caos tributário, um caos fiscal durante esse processo. E no final das contas, obviamente, quem é que paga o passo disso? Sou eu, que as empresas vão ter que repassar todos esses impostos que eles vão ter que pagar mais. Essa reforma tributária, obviamente, deveria ter sido melhor discutida, mas a gente nem sabe quando, né, em que ano que a gente vai ter novamente uma oportunidade como essa para ajustar esse sistema fiscal no nosso país. E mesmo com todo esse esforço de taxar todo mundo, de aumentar a carga tributária, que a gente está vendo aí, taxação das compras internacionais, taxação das apostas, taxação dos fundos offshore, taxação dos dividendos, taxação. Mesmo com tudo isso que está acontecendo isso aqui, ó, uma queda na arrecadação federal. A arrecadação federal atinge 2 trilhões de reais no acumulado até novembro, com queda de 0,66%. E segundo essa matéria aqui, os principais fatores que explicam a queda da arrecadação este ano estão em um dos preços das commodities, como o petróleo e minério de ferro. Realmente o preço está mais baixo desses produtos, porém, se a gente for analisar, né, a gente teve aqui a nossa balança comercial, segundo essa matéria saiu hoje, dia 20 de agosto de 2023, a balança comercial atinge o maior na série histórica. Ou seja, se teve uma queda dos preços, a gente teve que superar. Será que você conseguiu justificar? Será que a gente tem que fazer? Outra coisa, com essa queda, o governo arrecadou 43 bilhões de reais a menos em imposto de renda, ou seja, as pessoas estão com menos renda, estão com menos dinheiro, estão ganhando menos, e também sobre o CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, o tributo que é ligado ao lucro das empresas do setor, ou seja, as empresas elas estão pagando menos tributo porque elas estão vendendo menos, estão arrecadando menos, estão tendo menos de receita. Dessa forma, o governo também recebe. No meio disso tudo, dessa queda na arrecadação, ainda tem o governo falando sobre tentar zerar o déficit. Lá, quando eles começaram lá em janeiro de 2023, não, a gente vai zerar o déficit até 2024. Então eles estão tentando zerar o déficit, ou seja, tem aqui as contas públicas, pega tudo que tem de receita, tudo que coloca dinheiro no caixa do governo e também tudo que sai do caixa do governo para bancar, enfim, os investimentos que eles estão fazendo aí, né? O que acontece deveria estar do 0 a 0. A gente recebe X e gasta X. Só que eles não estão gastando X, eles estão gastando muito mais do que X. Para ser mais
exatos nessa matéria que a gente pode ver aqui. A previsão do déficit